E desde os anos 50, eles têm seguido os passos dos alemães, desde a Lua e para Marte. E eles estavam planejando trazer pessoas da Terra. E isso volta ao tempo da fuga dos cérebros, que ocorreu durante anos 60, anos 50 e 60. E aconteceu durante os anos 50, e eles começam a abordar milhares de pessoas altamente instruídas e apresentá-las informações, dizendo: a Terra está prestes a sofrer mudanças muito traumáticas, você e sua família. Eles abordavam pessoas especialmente como físicos e geólogos, com todos esses diplomas, e eles diziam: vamos levá-lo para Marte. Você vai morar lá e vai salvar a raça humana. Pode ser especial, ter genética especial, e você vai ajudar a salvar a raça humana. Bem-vindos a Marte. E essa era a nova vida deles. Se você entrar numa dessas instalações, se você filmasse pelo lado de dentro e essas pessoas aparecessem lá e se tornassem escravas, há alguma coisa marcante que conseguíssemos pensar ser diferente do que se fosse um edifício na Terra? Pessoal, é hoje, no 23º episódio da nossa série A Revelação Cósmica, nós vamos finalmente ver como são as colonizações, como são as colonizações físicas, humanas em Marte. Sim, nós humanitos físicos vivendo em Marte, como funcionam lá as colonizações que hoje estão lá em números muito grandes, mais do que 1 milhão de pessoas encarnadas lá. E os delatores dos programas espaciais secretos americanos, Corey Goode e o David Wilcock, estão aqui para nos contar mais em detalhes hoje sobre isso. Então vamos lá, agradecendo a presença de todos, o like e a inscrição, porque você precisa saber de tudo isso, é o nosso lema, sem dúvida nenhuma, Da série de TV americana Cosmic Disclosure, da TV Gaia AM. E bem-vindo de volta à Revelação Cósmica, Eu sou o seu apresentador David Wilcock, e nesse episódio vamos continuar com a fascinante discussão sobre a suposta colonização de Marte pelo nosso complexo industrial, começando pelos alemães. Estou aqui entrevistando Corey Goode. Corey, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Estivemos falando sobre a chegada dos alemães em Marte. E uma das coisas mais interessantes sobre as quais falamos no último episódio foi esse aproveitamento de um sistema de Stargate em forma de bolha. Você disse que bem no começo, quando estava usando essa tecnologia, que havia sido um fenômeno espiritual natural. Você disse que o fenômeno poderia ser encontrado na superfície da Terra ou até mesmo dentro da Terra. Você mencionou que os alemães tiveram apoio extraterrestre para saber onde estes portais iriam aparecer. Se isso é um fenômeno natural, então por que não havia um conhecimento mais difundido sobre isso? Outras civilizações do passado aprenderam a usá-los e os usaram. A nossa civilização atual, altamente fechada e controlada, é altamente manipulada a acreditar em certas coisas e não acreditar em outras, o que é e o que não é possível. Então, se a mídia dominante e o governo disserem a você que essas coisas não são possíveis, isso é martelado na sua cabeça desde a escola, diariamente nos jornais e pela sociedade, nos filmes. Então, isso é a realidade. Isso não é possível. Temos vários casos muito bizarros na física de tornado. Tornados varreram uma área e houve um caso de todo tipo de coisas estranhas, como uma vaca ter sido cravada na parede de um celeiro, ou uma mulher que abriu o porta-malas de seu carro e acha um baú trancado, cheio de itens do seu banheiro, como sabonete e shampoo, ou galos que estavam dentro de uma jarra. Você acha que o tornado está mostrando alguns destes fenômenos de portal? Um tornado é tipo uma manifestação de portal? Tudo é baseado na física de torção. A física da torção é uma grande parte disso, sim. Então, a rotação do ar seria parte disso? Sim, é torção de moléculas de ar no espaço, sendo giradas em um campo de torção. Então, esses portais não vão estar em um local na hora que você quiser. Há um fator de tempo
em termos de quando eles aparecem. Sim, isso ocorre com os portais naturais. Após os alemães, após a Operação Paperclip, e falamos da Operação High Jump, e depois veio a separação da Alemanha, e tratados assinados com Eisenhower e Truman, e a formação de um tipo de união com o complexo militar industrial, certo? E todas essas corporações foram infiltradas por cientistas e engenheiros alemães de alto nível. Todas essas empresas aeroespaciais e outras empresas de engenharia começaram a construir toda a tecnologia secreta do espaço. Os militares e o próprio governo não conseguiram fazer isso. Eles não tinham a capacidade para construir tudo isso. Eles não tinham a infraestrutura. Mas os alemães cobiçaram essa infraestrutura, porque eles já estavam lá e precisavam dessa infraestrutura para crescer. Eles tinham grandes planos para o que eles já tinham presença lá e queriam crescer. Eles tinham grandes planos. E esses planos, quando eles trouxeram informações para algumas empresas aeroespaciais de que eles haviam estado nos cinturões de asteroides e encontraram asteroides inteiros feitos de metais preciosos, que eles já estavam fazendo mineração em alguns deles, eles sentiram cheiro de dinheiro, esses capitalistas americanos. Então, eles foram atrás desse grande plano alemão de construir uma infraestrutura gigante no espaço sideral. E mais tarde, esses grupos que formaram seus próprios programas espaciais secretos, após ajudarem o governo dos Estados Unidos e outros governos, formaram o primeiro programa espacial, como o Solar Warden, que é o Guardião Solar. Formaram um que começamos a chamar de conglomerado de empresas interplanetárias. E é um conglomerado de empresas de todas as partes do mundo que criam tecnologia aeroespacial. E desde os anos 50, eles têm seguido os passos dos alemães, desde a Lua e para Marte. Construíram as pequenas infraestruturas que eles tinham com o nosso grande poder industrial, ele está se referindo aos Estados Unidos, e pegaram pequenas bases e as transformaram em bases enormes, como na Lua. O Comando de Operações Lunares começou. Era uma pequena base com uma pequena parte subterrânea, uma pequena base no formato de uma suástica. Quando eu diz pequeno, quantas pessoas conseguiriam trabalhar lá? Não tenho certeza, quer dizer, eles eram sempre algumas dúzias de cada vez, certo? Essas operações eram pequenas, mas o SEI, vou me referir a eles agora, o conglomerado de empresas interplanetárias, entrou de verdade. Eles seguiram totalmente o plano dos alemães. Eles fizeram isso assim que a tinta secou e o concreto de Eisenhower, ou levou algum tempo? Levou algum tempo para desenvolver as tecnologias que seriam lançadas. Mas no começo, eles estavam desenvolvendo tecnologia para o governo, para coisas que se tornariam o Solar Warden, os precursores do Solar Warden. Havia alguns tipos anteriores de naves que não eram tão avançadas. Há toda uma história sobre isso. Os alemães entregaram tudo o que tinham para o complexo industrial militar após esse contrato ser assinado, ou eles seguraram algumas coisas? Eles seguraram tudo, certo? Eles entregaram 3 veículos, que eram de 3 tamanhos diferentes. Eles os chamaram de VREs, Veículos de Reprodução Extraterrestre, quando não havia nada de extraterrestre, Nós já falamos sobre eles. Eles eram reconstruções atuais de vimanas antigos. Nossa, Eles tiveram problemas com o vórtice giratório de Mercúrio. Quando adicionaram alta eletricidade a eles, o Mercúrio viraria ouro coral. E eles não estavam blindados. Eles colocaram campos eletromagnéticos que foram muito nocivos para os pilotos. Eles tiveram muitos problemas e eles deram aquilo para os militares americanos. Façam esse quebra-cabeça. Aqui estão alguns brinquedos para você. Então eles desenvolveriam brinquedos mais legais. O conglomerado empresarial então sempre ficou com os brinquedos mais avançados. Vazou um memorando de Truman que eu tive acesso quando fazia Wisdom Teachings, descrevendo na época
do começo da Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, onde ele falava sobre veículos interplanetários que eles tinham esperança de explorar tecnologicamente. Isso aconteceu anos antes de Roswell. Então, em que ponto estavam os Estados Unidos com esses projetos de engenharia reversa? Eles estavam fazendo a maioria da tecnologia que eles haviam recuperado de veículos extraterrestres abatidos. Estava tão avançada que foi literalmente como um submarino nuclear da nossa era sendo jogado na era da Guerra Civil e dizendo a eles para fazer engenharia reversa. Essa tecnologia estava muito mais próxima da compreensão atual deles de física e tecnologia. Então, algumas das coisas tipo que ouvimos falar de Coronel Phil Corso relativo ao Teflon, Kevlar, Velcro, é uma ciência de material. Então eles estão tendo essas coisas de chips de computadores, luzes de LED, circuitos eletrônicos, mas eles ainda não estão conseguindo fazer naves voarem a partir disso. Eles conseguiriam fazer reparos e havia algumas naves que eram menos avançadas, que eles estavam chegando a algum lugar. Então eles conseguiam fazer, eles consertaram, faziam funcionar, eles estavam reproduzindo alguns. Eles tinham o próprio programa. Eles estavam chegando a algum lugar, mas estavam tão atrás dos alemães que era até embaraçoso. Por que os alemães não quiseram dividir o que eles tinham com o complexo industrial? Eles tinham medo de que eles tentariam assumir o controle? Em 1947, os militares enviaram uma esquadra completa para a Antártica para acabar com eles. Então, faça os cálculos. O objetivo deles era forçar os Estados Unidos a assinar esses tratados, para que eles pudessem pôr as mãos no mesmo poder industrial que derrotou o eixo na Segunda Guerra Mundial. Eles queriam explorar esse poder industrial de engenharia do complexo militar e infiltrar e agregar e usá-lo para construir essa infraestrutura na Lua e em Marte. Quantas colonizações os alemães tinham na Lua e em Marte quando este acordo foi implementado? Na época, eles só tinham um em Marte, quer dizer, um na Lua, e muito depois construíram um em Marte junto com seus aliados Draco. E esses na Lua era pequeno, como você disse, era pequeno, e foi usado apenas como um salto, como lançar pedras em um lago. Havia um. Eles eram como uma grande área de estacionamento na base, onde eles poderiam pousar coisas, estacionar veículos, era tudo no subterrâneo. Então, para Marte, eles haviam finalmente mapeado, feito todo o trabalho pesado, perderam vidas, acharam áreas que eram as melhores para estabelecer colônias, só que eles só podiam estabelecer colônias algumas colônias em uma área pequena. Havia outros seres lá, que estavam impedindo eles de expandir seu império. Uma vez que eles tinham o complexo militar industrial por trás deles, puderam começar a aumentar após terem começado a construir do mesmo jeito que qualquer um vai para a guerra. Eles começaram a construir, fazer mais tanques, mais aviões. Eles começaram a construir o seu poder militar, no que diz respeito ao programa secreto espacial. Isso poderia ser um ataque surpresa do tipo o Cavalo de Troia, onde eles construíram as coisas aqui na Terra e depois de já terem um batalhão completo, eles transportam tudo de uma vez usando um portal? Acho que pode-se dizer isso. Eles construíram tudo o que decidiram estrategicamente que precisavam para ocupar uma área e construir certa quantidade de colônias. E aquilo seria a sua maior base. E eu acredito que base foi uma parte do nome do projeto. E após começarem a chegar lá, houve batalhas, levaram de volta diferentes grupos que haviam reivindicado aqueles territórios como deles, e eles sentiram que estavam seguros. Depois então começaram a enviar os engenheiros. Os engenheiros começaram a chegar e começaram a construir áreas para bases, como as profundas, as BMSP, as bases militares subterrâneas profundas. Algumas delas eram por cima da terra, mas a maioria era subterrânea e em cavernas existentes. Muitas delas eram perto dos desfiladeiros e coisas deste tipo.
Eles passaram por uma experiência como o que você descreveu na Terra, onde eles estavam cavando o subterrâneo e bateram em alguma coisa que já estava lá? Sim, eles passaram por essa experiência e tiveram que limpar ninhos dos seres que estavam lá. Muito parecido com os Estados Unidos, como disse antes, chegando a Plymouth Rock e removendo as pessoas nativas e fincando bandeiras e construindo colônias. Certo, aqui pegam os cobertores, eles estão quentinhos, sim, cobertos de varíola. E muito parecido. E eles programaram seu pensamento, eles se lembraram de como as 13 colônias originais haviam declarado independência e se desligado dos ingleses naquela época e formaram a América. Estava muito claro na documentação que isso não iria acontecer. Eles não iriam... Dizia, nós não vamos ter outra situação igual às 13 colônias em Marte. Então eles criaram muitas dessas colônias. E eles estavam criando para mais... Eles criavam colônias para mais pessoas do que eles tinham. E eles estavam planejando trazer pessoas da Terra. E isso volta ao tempo da fuga dos cérebros, que ocorreu durante... Quando foi? Anos 60, anos 50 e 60. E aconteceu durante os anos 50. É quando eles realmente começaram a criar essas bases a sério. Em episódios anteriores, você disse que uma civilização humana na Terra anterior, predominantemente loira e de olhos azuis, que estamos chamando de Agarthans, migrou para dentro da Terra. Os Agarthans estavam felizes em estar dentro da Terra? Eles estavam envolvidos nesses programas para industrializar Marte? Eles queriam mais território só para eles? Eles não fizeram parte disso. Certo? Não. Havia algum grupo extraterrestre fornecendo material e apoio logístico a essa expansão de território em Marte? A Aliança Draco era parte disso. Então, os próprios armamentos e capacidades tecnológicas deles eram partes de como eles estavam quebrando esses ninhos, como você acabou de chamar. Na verdade, isso foi quase totalmente feito por nós. Sério? Na nossa tecnologia, mas eles nos ajudaram tecnologicamente. Mas, como de costume, fomos enviados para fazer o trabalho sujo. Certo, e fizemos inescrupulosamente. Que tipo de atrocidades foram cometidas? Houve vezes onde milhares de seres inteligentes foram mortos em um curto período? Sim. Situações similares a Hiroshima e Nagasaki aconteceram inúmeras vezes. Está dizendo que usaram armas nucleares? Sim. E atacaram com armas nucleares? Isso não gera um cenário radioativo depois? Há uma... Não sei se conhece uma arma que veio logo depois das armas nucleares. Ela é baseada em uma arma nuclear que causa uma explosão enorme e em seguida um vácuo muito grande. É uma arma de 5ª geração. Bom, nunca ouvi chamarem assim. Que tem uma explosão de 1 microsegundo, que é uma esfera perfeita, quase como um core, e depois que ela explode não fica nada dentro. Você consegue limpar tudo. A radioatividade, mas ela é toda levada para uma pequena área no centro. Sim, ouvi chamarem de 5ª geração. Ok, nunca ouvi sobre isso. Mas eles estavam usando esse tipo de armas. Não apenas para criar cavernas subterrâneas, mas também para limpar áreas que estavam cheias de seres conscientes. Isso é horrível. É assim que eles jogam. Esse é o governo. E quando eles disseram que não teriam novamente a situação de 13 colônias, eles iriam fazer essas colônias muito draconianas. E eles iriam ser criadas de forma muito tirânica, onde não haveria nenhuma chance, zero chance, de alguma pessoa conseguir formar qualquer tipo de rebelião e declarar independência. E haver uma Marte independente. Quando eles estão dizendo que não querem repetir as 13 colônias, isso remonta à ideia de que, embora estejamos falando dos alemães, dos grupos mais profundos nessas sociedades secretas alemães, que estava por trás de tudo, é o mesmo tipo de estrutura de poder iluminar, que é o Império Monárquico Britânico. Isso vem da perspectiva da era atual do conglomerado corporativo industrial. Eles são os grandes banqueiros e empresários das empresas aeroespaciais. Isso vem dessas pessoas, certo? Então não são os alemães, isso é a fusão dos alemães com o complexo industrial, com o complexo corporativo. Agora eles são uma entidade e eles começam a abordar
milhares de pessoas altamente instruídas e apresentá-las informações, dizendo: a Terra está prestes a sofrer mudanças muito traumáticas, você e sua família. Eles abordavam pessoas especialmente como físicos e geólogos, com todos esses diplomas, e as pessoas, por acaso, se fossem enfermeiras ou médicas, eram bônus. E se eles tivessem 3 filhos, nos quais fizeram testes genéticos em segredo, eles tinham todas as informações antes de abordar as pessoas. E eles fariam uma oferta a eles. Eles mostrariam fotos de bases subterrâneas aqui na Terra, para onde a elite está indo, e que são muito avançadas, e diriam: é para cá que você iria. Você viveria como os Jetsons. Isso nos anos 50, prometiam isso às pessoas. Em breve você terá um carro que voa e tudo mais. Então as pessoas diziam: legal. E eles diziam: vamos levá-lo para Marte. Você vai morar lá e vai salvar a raça humana. Pode ser especial, ter genética especial, e você vai ajudar a salvar a raça humana. E em algum momento voltar à Terra. Então haviam várias histórias diferentes. E essas pessoas fariam suas pequenas... Elas só podiam levar pouca coisa, né? Suas pequenas malas, o que conseguissem carregar. E elas não poderiam contar nada para as suas famílias. De repente essas pessoas desapareciam. Bom, ouvi falar de outras pessoas como fuga do cérebro, denunciantes, que se você estivesse em um país estrangeiro, você apenas diz para quem conhece: estou indo para outro país. Vou embora do país, recebi uma ótima oferta de emprego, e assim vai. E eles pediram para você escrever cartões postais, um monte de cartões postais presos com elásticos, entrega para eles. Sim. E você os envia de vez em quando, gradualmente, e se desliga. Sim, isso era trabalho para outra pessoa fazer. Mas essas pessoas eram, então, levadas a Marte. E elas chegariam e teriam um choque de realidade. De repente, todas essas pessoas chegariam armadas e diriam: siga-nos. E as levariam para uma sala 8x10 e diriam: é aqui que vocês vão ficar, aqui está a sua escala de trabalho, isso é o que vocês farão. Seus filhos, quando tiverem 12, 14 anos, terão seus casamentos arranjados de acordo com seus pares genéticos. Vamos cuidar dependendo de como foram os testes deles, das aptidões genéticas. Vamos educá-los para fazer isso, para contribuir à colônia. Bem-vindos a Marte. E essa era a nova vida deles. Uma vida de tirania, de escravidão. Havia romances de Hemingway, livros históricos e coisas trazidas da Terra para essas colônias, para as pessoas terem algo para ler, para se ocuparem no seu tempo livre. Eu imagino que sim, eu não tenho certeza. Uma das coisas que vimos com os comentários negativos, quando você falou sobre isso na internet, foi pensar que essas pessoas vão perder toda a conexão com a sua herança da Terra após partirem. Mas eu acho que a história falada seria preservada, se não de alguma forma de documentação. Como parte da educação dessas crianças, claro que eles terão algum tipo da história do vencedor por escrito, certo? Eles vão aprender algum tipo de história distorcida da Terra. Então eles vão aprender sobre a Primeira e a Segunda Guerra, do ponto de vista do complexo corporativo industrial, sobre todos os diferentes países da Europa, sobre os diferentes estados dos Estados Unidos, sobre a América do Sul, porque todas essas pessoas são uma mistura de pessoas de todos esses lugares. Essas pessoas foram removidas das suas regiões, das suas gerações. Meu tataravô, meu tatataravô, sejam quantos antepassados forem, eram de Abilene, Texas, ou de Chicago, ou de Bangalore, ou da Índia, ou seja de onde for. Então, pensar que essas pessoas não teriam ideia da geografia e da história da Terra é ridículo. Bom, já perguntei sobre o Comando Lunar de Operações antes, mas quero perguntar algo de novo agora. Se você entrar numa dessas instalações, se você filmasse pelo lado de dentro, e essas pessoas aparecessem lá e se tornassem escravas, há alguma coisa marcante que conseguíssemos pensar ser diferente do que se fosse um edifício na Terra? Bom, você está falando da Lua? Não, das instalações em Marte. Ah, certo. As instalações em Marte,
Você pode pensar que está em uma instalação da Marinha ou coisa parecida. Então ele está se referindo às estações em Marte. Os alojamentos são todos identificados por letras e números alfanuméricos. Parece muito com uma instalação militar. Fomos a um lugar onde eles tiveram que consertar um equipamento danificado que era essencial e que o complexo corporativo industrial não conseguiu mandar seu pessoal a tempo e fomos acompanhados o tempo todo. Disseram para não fazermos contato visual com ninguém, para não falarmos com ninguém, tudo isso. E havia uma parede onde as pessoas penduravam quadros. E parecia, quer dizer, essa foi a única coisa, parecia que eles estavam fazendo coisas para a saúde mental das pessoas, para evitar que elas ficassem totalmente deprimidas e se cuidassem. Mas as pessoas eram esqueléticas, pálidas e quase como máquinas vivendo automaticamente. Bem, uma vida de total escravização faria isso. Estamos completamente sem tempo para esse episódio, mas essa conversa me deixou impressionado. Sempre aprendendo mais nas conversas. Então, quando voltarmos da próxima vez, vamos entrar em mais detalhes desses assuntos interessantes, continuando a narrativa, mostrando para você o programa espacial e o que está acontecendo por trás da cortina. Essa é a Revelação Cósmica Ilha do David Oakuk, e eu sou o Pava. Pois é, esse episódio é tenso, né? Mas são coisas que a gente vê realmente acontecendo e a gente sabe que acontece de fato, né? Tanto na Lua quanto em Marte. Mas a 10ª lei do universo é que tudo está certo, né? São karmas sendo aí visualizados por aquelas pessoas, né? E a gente continua compreendendo como funciona esse sistema atualmente lá em Marte. Então, da mesma forma como aqui na Terra, né, a gente pensa que não existe vida lá, vocês vão ver que lá eles também não acreditam que existe mais vida aqui na Terra. Agradecemos a tua audiência e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!